Eu decidi fazer um iceberg de animações stop motion, porém dessa vez eu pesquisei em alguns sites e eu assisti algumas animações. E assim eu decidi seguir uma ordem dos mais conhecidos aos mais desconhecidos ou estranhos. Eu acredito que a ordem ficou interessante. Bom, então vamos para o iceberg. Bom, esse é um clássico. Essa animação foi dirigida por Henry Selick, produzida por Tim Burton, com a trilha sonora de Danny Elfman. Bom, na história, Jack Skellington, o rei daquela cidade de Halloween, ele se cansa de celebrar o Halloween e descobre a cidade do Natal. Ele é fascinado por todo aquele espírito natalino e ele decide assumir o papel do Papai Noel. Porém, os esforços dele acabam criando um caos inesperado. É interessante que esse filme levou bastante tempo para ser produzido, que utilizou a técnica de stop motion quadro a quadro. E uma curiosidade é que foram criados mais de 400 cabeças para expressar as emoções dos personagens. Dirigido por Nick Park e Steve Box e produzido pelo Aardman Studios em parceria com a DreamWorks Animation. Na história daquela animação, Wallace é um inventor excêntrico, um cachorro inteligente Gromit. E assim no decorrer aparece uma misteriosa criatura gigante que começa a destruir partes daquela cidade. E eles precisam resolver o mistério antes do grande concurso anual de vegetais. Bom, uma curiosidade é que o filme ganhou o Oscar de melhor animação em 2006. E ele foi feito com mais de 100 mil quadros individuais e utilizou cerca de 44 bonecos de Wallace e 43 de Gromit. Produzido pelo estúdio Laika e dirigido por Henry, é baseado no livro de Neil Gaiman. Na história da animação, Coraline é uma garota curiosa e aventureira, e ela descobre um local secreto em sua nova casa e leva ela a um mundo paralelo. E esse mundo, à primeira vista, parece até perfeito, porém logo ela percebe que há algo bem sombrio e bizarro por trás. Uma curiosidade interessante é que os bonecos dos filmes, alguns deles tinham mais expressões faciais diferentes, e este foi o primeiro longa-metragem do estúdio Laika. Esse aqui também é um clássico e ele é dirigido por Tim Burton e Michael Johnson. A história nos traz o personagem Victor Van Dorff, que é um jovem e se casa com uma noiva cadáver. E enquanto ele ensaia seus votos de casamento, ele é levado ao mundo dos mortos, onde acaba descobrindo segredos e tenta voltar ao mundo dos vivos para se casar com sua verdadeira noiva Victoria. Uma curiosidade interessante é que esse foi o primeiro filme de stop motion a ser filmado inteiramente com câmeras digitais, o que permitiu maior controle sobre cada detalhe e aspecto visual. A história nos traz James, um personagem órfão maltratado por suas tias cruéis. Encontra um pêssego mágico que cresce até proporções gigantescas. E assim ele embarca em uma viagem de aventura fantástica dentro daquele pêssego, acompanhado por um grupo de insetos. Uma curiosidade é que o filme combina técnica de live action e stop motion, e assim tem meio que transições entre esses dois estilos. Esse é um outro stop motion que foi produzido pelo estúdio Laika e dirigido por Chris Buster e Sam Fell. Bom, na história nos traz Norman, que é um garoto que tem um dom ali de falar com os mortos, e ele é o único capaz de salvar sua cidade de uma maldição lançada por uma bruxa. Ele tem o objetivo de enfrentar fantasmas, zumbis e seus próprios medos, isso tudo com o intuito e objetivo de cumprir sua missão. Esse filme stop motion foi um dos primeiros longa a usar impressoras 3D para criar expressões faciais. Bom, na história, Shaun é uma ovelha travessa que decide tirar um dia de folga, mas acaba causando uma série de problemas. E assim, Shaun e suas amigas precisam resgatá-lo e fazer com que tudo volte ao normal. Esse filme, ele não possui diálogos e ele usa apenas sons e gestos para contar as histórias. Isso acaba o tornando acessível para públicos de todas as idades e idiomas.
Em um futuro no Japão, todos os cães são exilados para uma ilha devido a uma gripe canina. Tari, um garoto de 12 anos, ele viaja até aquela ilha para resgatar seu cachorro e assim acaba descobrindo uma conspiração maior. Uma curiosidade é que mais de 1000 bonecos foram usados na produção e cada um teve detalhes minuciosos que refletiu o estilo visual característico de Wes Anderson. É um método comum que ele usa nas suas animações, nos seus stop motion. Em um resumo, ele tem bastante carinho aos detalhes. Bom, esse é outro que foi dirigido por Wes Anderson e baseado no livro de Rod Dell. Bom, na história, o Sr. Raposo tenta levar uma vida ali tranquila com sua família, porém ele não consegue resistir ao desejo de roubar galinhas. E as ações dele acabam colocando toda a comunidade, o grupo dele ali em perigo, levando a um confronto com 3 fazendeiros. Uma curiosidade interessante é que os animadores usaram roupas reais em miniaturas para os bonecos. Outro clássico que é produzido pela Aardman Studio e dirigido por Nick Park e Peter Lord. Bom, na história nos traz um grupo de galinhas que é liderado por Ginger. Tenta escapar de uma fazenda onde são destinadas a se tornar tortas de frango ou um outro alimento, acho que é isso mesmo. E assim elas contam com a ajuda de Rock, que é um galo americano. Uma curiosidade é que esse filme ele foi um dos mais lucrativos da história, que arrecadou cerca de 224 milhões de dólares mundialmente. Esse é um outro que é dirigido por Tim Burton e inspirado em um curta-metragem de 1984. Na história, Victor Frankenstein é um garoto apaixonado por ciência e ele decide reviver seu cachorro, Spark, e assim ele usa ali eletricidade. No entanto, as coisas saem do controle quando os vizinhos descobrem seu experimento. Uma curiosidade é que o filme foi inteiramente filmado em preto e branco, como uma homenagem aos clássicos filmes de terror. Mais outro filme que foi produzido pela Aardman Studios. Na trama segue Chow, o carneiro travesso, e suas aventuras na fazenda Moose Bolt. E desta vez Chow e seus amigos encontram Lula, uma adorável alienígena que acidentalmente cai na Terra após um pane em sua nave. Ou enquanto Chow e seus amigos ali tentam ajudar ele a voltar para casa, eles também precisam lidar com uma organização secreta que está determinada a capturar o alienígena. E assim esse stop motion tem aquela mistura de comédia, aventura e momentos emocionantes. Ou embora o filme seja feito principalmente, em grande parte em stop motion, a Aardman Studio usou efeitos digitais sutis para criar elementos como luzes e partículas e cenários mais complexos. Esse é dirigido por Peter Lord e traz uma combinação de stop motion com narrativas engraçadas e criativas. Bom, na história o Capitão Pirata é um líder carismático, porém bem desajeitado, e ele sonha em ganhar o prêmio de Pirata do Ano. Para isso, ele e sua tripulação embarcam uma série de aventuras de comédia, enfrenta rivais e acaba se envolvendo em situações absurdas. E ao longo do caminho, eles encontram Charles Darwin e um Dodô, o que acaba adicionando uma camada de ciência e história à trama desse stop motion. Uma curiosidade interessante é que para capturar as expressões faciais do personagem foram criadas mais de 100 mil peças de substituição e assim acabou permitindo ainda mais emoções. Além disso, esse filme foi indicado ao Oscar de melhor animação e ele se destaca por sua qualidade técnica e narrativa. Dirigido por Claude Barras, este filme suíço foi amplamente aclamado pela crítica e indicado ao Oscar de melhor animação. A trama acompanha Zucchini, um garoto órfão que após ter a perca de sua mãe é enviado para um orfanato. E lá ele faz novos amigos e descobre o significado da família e amizade. E assim a história tem aquele lado emocional, essas coisas assim. Uma curiosidade é que apesar de ser uma animação stop motion, ela aborda temas bem profundos e em alguns momentos ali até adultos. Como por exemplo, igual eu mencionei, o abandono, também tem depressão e resiliência. A estética dos bonecos com olhos grandes e expressivos foi projetado para transmitir emoções de uma maneira que impactasse todo o público que assistisse o filme.
Este curta-metragem australiano foi dirigido por Andrew Goldschmidt e Brad Slade. Ele é baseado no livro infantil ilustrado de mesmo nome, que foi escrito por Oliver Jeffers. Foi realizado com bastante cuidado e preservando a essência da obra original. A história acompanha um menino que encontra um pinguim perdido na porta de sua casa. E assim ele tem aquela determinação de ajudar o pinguim a encontrar seu novo lar. E o garoto ali embarca uma jornada bem épica até o Polo Sul. E assim durante a viagem eles enfrentam diversos desafios e acabam desenvolvendo uma amizade profunda. Esse curta aborda temas como empatia, amizade e a importância de ajudar os outros. O Lost in the Fold, ele foi bem reconhecido por sua técnica artesanal de animação stop motion, e o curta ganhou vários prêmios internacionais. Bom, este filme foi dirigido por Tom Mowry e Nora Tower, e ele é produzido por um estúdio irlandês chamado Cartoon Salon. Ele combina um estilo de animação 2D tradicional com elementos de stop motion, em cenários e detalhes. Isso tudo acabou resultando em um estilo visual até que único. A história segue Brendan, um jovem mongeiro isolado na Irlanda medieval, e assim ele vai se tornando um aprendiz, um iniciante ali de um mestre, e acaba descobrindo o poder da arte e da criatividade, enquanto ele ajuda a completar uns livros ali, e ao mesmo tempo ele precisa enfrentar invasores vikings e superar seus próprios medos. O estilo do visual ele é inspirado nas luminuras e medievais. Embora a maior parte do filme seja feito em 2D, algumas cenas usam stop motion para criar profundidade no cenário. Ele foi indicado ao Oscar de melhor animação em 2010. Bom, esse é um outro que foi produzido pela Laika Studio, que é conhecido por trazer animações inovadoras. E esse filme foi dirigido por Graham Anable e Anthony Stack. Na história, acompanhamos Eggs, um garoto órfão que foi criado por criaturas chamadas Box Trolls, que vivem no esgoto de uma cidade fictícia. Os Box Trolls, eles são mal compreendidos pelos humanos e acusados de serem monstros perigosos. E assim, né, o personagem ele precisa provar que os Box Trolls, eles são inofensivos e que a verdadeira monstruosidade está no preconceito humano. O The Box Troll ele foi pioneiro no uso de impressão 3D para criar os rostos dos bonecos. Isso permitiu uma variedade até que impressionante de expressões faciais, algo que é essencial, né, para transmitir as emoções dos personagens. Bom, este filme foi criado e dirigido por Charlie Kaufman. Ele é conhecido por trazer roteiros complexos e introspectivos. A história do Anomalisa segue um drama psicológico que acompanha Michael Stone, um palestrante de autoajuda que sofre de uma condição psicológica, que faz com que todas as pessoas ao seu redor pareçam ter a mesma cara, o mesmo rosto e a mesma voz. Este é um dos poucos filmes de stop motion que é voltado realmente exclusivamente para o público adulto. Ele foi indicado ao Oscar de melhor animação e recebeu aclamação por sua abordagem madura e inovadora. E a atenção todas aos detalhes nos movimentos e as expressões do boneco é até impressionante. Isso acaba, né, criando aquela sensação de realismo, entre aspas. Bom, esse é um filme australiano que foi escrito e dirigido por Adam Elliott. Ele é conhecido por seu estilo único de animação stop motion. Mary and Max conta a história de uma amizade improvável entre Mary, uma menina solitária de 8 anos que vive na Austrália, e Max, um homem de 44 anos com síndrome de Asperger, que vive em Nova York. E eles se tornam amigos e compartilham sua vida, seus medos e esperança ao longo dos anos. E é interessante que esse filme é inspirado em uma amizade real do diretor Adam Elliott, e ele teve a ideia, né, de usar tons ali para criar uma atmosfera de tristeza e emocional. E esse filme ele tem bastante sensibilidade e profundidade emocional. Produzido por Will Vinton, que é um pioneiro das técnicas chamado Claymation, que é animação com argila. Este filme é uma homenagem ao escritor Mark Twain. Na história, seguimos Tom Sawyer, Huckleberry Finn e Beck, e eles embarcam em uma jornada na máquina voadora. Durante a viagem, eles exploram ali histórias e personagens icônicos, e assim vai desenrolando a trama em aventuras e coisas desse estilo assim.
Esse filme segue as aventuras absurdas de 3 personagens principais, um cowboy, um índio e um cavalo, que são bonequinhos de plástico, e eles vivem um mundo caótico e enfrentam situações completamente estranhas e incomuns, desde viagens ao centro da Terra e batalhas com criaturas bizarras. O estilo de animação é propositalmente caótico, tem esses movimentos mais exagerados. Isso acaba criando um humor único e muitas pessoas consideram até encantador. O filme também foi aclamado por sua criatividade e ter trazido um lado original. Bom, dirigido por Ledley, este é um dos primeiros longa-metragens de animação stop motion da história. Foi produzido na França e tem como inspiração contos medievais sobre o personagem Reynard, a raposa. A trama dessa história segue Reynard, uma raposa astuta que usa sua inteligência para enganar outros animais e escapar de situações perigosas. O filme traz aquele lado de exploração de temas de moralidade e astúcia, porém com um tom cômico e engraçado. Uma curiosidade é que ele é considerado um marco na história da animação, influenciou várias gerações de cineastas. A produção, que começou em 1929, porém só foi concluída em 1937, devido às dificuldades técnicas e falta de dinheiro. Foi produzido na União Soviética e dirigido por Alexander Pitsuk. Ele é amplamente reconhecido como o primeiro longa-metragem a combinar live action com stop motion. A história dele é inspirada no clássico As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. O filme segue um jovem chamado Petya que sonha estar em um mundo habitado por Lilliputianos, e no enredo, os Lilliputianos representam uma sociedade opressiva e exploradora. E assim, Petya, ele meio que lidera uma revolta contra aqueles governantes tirânico. A narrativa traz aquele lado político que reflete a parte socialista daquela época. Ele traz um lado de política, assim. O filme utilizou mais de 3.000 bonecos animados em stop motion, que foi uma inovação técnica impressionante naquela época. Bom, essa é uma produção independente e experimental dirigida por Jay Rosenblatt. O filme utiliza uma abordagem surrealista e não linear para tratar de temas profundos de perda, memória e identidade. Esse curta reflete sobre experiências de luto e a sensação de ausência, utilizando objetos animados como metáforas visuais. A narrativa traz um lado mais fragmentado e todo aquele estilo que a animação tem, e a ausência de uma narrativa convencional faz com que o Phantom Limb se torne profundamente impactante. Outra curiosidade é que o filme foi exibido em vários festivais de cinema experimental. Bom, Piltipet começou a trabalhar em Mandy por volta ali dos anos 1980, e ele criava ali esboços, modelos, rascunhos que seriam usados para o filme final. Nos rascunhos iniciais exploravam o mundo apocalíptico e as criaturas grotescas que se tornariam a base do filme. Porém, esse projeto foi interrompido por décadas e ele foi retomado e concluído em 2021. Um Destino, uma colaboração entre Walt Disney e Salvador Dalí, inicialmente em 1945 e arquivada por décadas antes de ser finalizado em 2003. O curta traz uma narrativa mais surrealista que explora o amor e o tempo, com imagens simbólicas e até abstratas, e a combinação do estilo da Disney e Dalí resultou em uma obra única que considera uma fusão de arte, animação e stop motion. Ficou bem interessante. Bom, então é isso, esse foi o Iceberg. Ele ficou mais curto porque algumas partes do roteiro que eu tinha escrevido ficaram incompletas, ou eu escrevi de uma maneira confusa, até porque foi vários tópicos para pesquisar. Mas é isso, obrigado por ter assistido e tchau.